Palavras da Virgem Maria aconselhando a esposa como deve amar a seu filho sobre todas as coisas e sobre como cada virtude e graça está contida na Virgem Gloriosa. A mãe falou: eu tinha 3 virtudes pelas quais agradei meu filho. Tinha tanta humildade que nenhuma criatura, anjo ou ser humano, era mais humilde que eu. Em segundo lugar, eu tinha obediência pela qual me esforcei em obedecer a meu filho em todas as coisas. Em terceiro lugar, tinha uma grande caridade. Por esta razão, recebi honras tríplice de meu filho. Primeiro, se me deu mais honra que aos anjos e aos homens, de forma que não há virtude em Deus que não se irradia de mim, apesar que Ele é a fonte e o Criador de todas as coisas. Mas eu sou a criatura a qual Ele garantiu a graça principal em comparação com as demais. Segundo, em razão da minha obediência, recebi tal poder que não há pecador, por manchado que esteja, que não receba o perdão se voltar-se a mim com o propósito de emenda e coração contrito. Terceiro, em razão de minha caridade, Deus se aproximou tanto de mim que qualquer um que veja Deus, vê a mim, e qualquer um que me veja pode ver a natureza divina e humana em mim e eu em Deus como se fosse um espelho. Porque quem vê a Deus vê 3 pessoas nele, e quem me vê, vê como se fosse 3 pessoas. Porque Deus me aproximou em alma e corpo de si mesmo e me acumulou de toda virtude, de maneira que não há virtude em Deus que não brilhe em mim. Apesar de que Deus é o Pai e o doador de todas as virtudes, como se tratasse de 2 corpos conjugados. Um recebe o que recebe o outro. Assim Deus fez comigo. Não existe doçura que não esteja em mim. É como alguém que tem um a nós e compartilha um pedaço com outra pessoa. Minha alma e corpo são mais puros que o sol e mais limpos que um espelho. Por isso, assim como as 3 pessoas se veriam em um espelho se situassem frente a ele, assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ver-se em minha pureza. Uma vez tive meu filho em meu ventre e junto à sua natureza divina. Agora ele há de se ver em mim com suas 2 naturezas, divina e humana, como em um espelho, porque eu fui glorificada. Por isso, esposa de meu filho, procure imitar minha humildade e não ames nada mais que meu filho. Palavras do filho à esposa sobre como as pessoas se elevam de um pequeno bem ao bem perfeito e se afundam de um pequeno mal ao maior castigo. Capítulo 43. O filho disse: às vezes surge um grande benefício a partir de um pequeno bem. A palmeira possui um odor maravilhoso e dentro de seu fruto a tâmara há como uma pedra. Se esta semente for plantada em um solo fértil, brotará e florescerá, crescendo até converter-se em uma altíssima árvore. Mas se plantar em solo estéril, secará. O solo que se deleita no pecado é absolutamente estéril, carente de bens. Se semearmos aí a semente das virtudes, elas não poderão nascer. Rico é o solo da mente que conhece seu pecado e se lamenta de tê-lo cometido.
Se a pedra da tâmara, ou seja, o pensamento de meu severo juízo e poder, se semear aí, surgirão 3 raízes na mente. A primeira raiz é o dar-se conta de que uma pessoa não pode fazer nada sem minha ajuda. Isto lhe fará abrir a boca para pedir-me. A segunda raiz é começar a encomendar-me a algumas almas pequenas pelo bem do meu nome. A terceira raiz é retirar-se dos próprios assuntos para servir-me. A pessoa então começa a praticar a abstinência, o jejum e a negação de si mesma. Isso é o tronco da árvore. Depois, vão crescendo os ramos da caridade à medida que um conduz ao bem todos os que podem. Posteriormente, cresce o fruto quando instrui a outros segundo seu conhecimento e, piedosamente, trata de ensinar maneiras de dar-me uma maior glória. Esse tipo de fruto é o mais prazeroso para mim. Desta forma, a partir de um pequeno começo, se eleva até a perfeição. Enquanto a semente forma raiz no princípio mediante a piedade, o corpo cresce por meio da abstinência, os ramos se multiplicam por meio da caridade e o fruto cresce através da oração. E, de igual maneira, uma pessoa se afunda a partir de um leve mal que a leva à condenação e ao castigo. Sabes qual é a carga mais pesada que impede que as coisas cresçam? Com certeza é a carga de um menino que está a ponto de nascer, mas que não pode sair e morre no ventre da mãe. E a mãe sofre uma hérnia da qual morre, e o pai a leva ao túmulo com a criança dentro e a enterra com a matéria putrefata. Isto é o que faz o demônio com a alma. A alma imoral é como a esposa do demônio que se submete à sua vontade em tudo. Ela concebe o filho pelo demônio ao obter prazer no pecado e regozijar-se nele. Assim como uma mãe concebe e gera o fruto mediante uma pequena semente que é quase insignificante, igualmente, deleitando-se no pecado, a alma dá muito fruto ao demônio. Posteriormente, a força e os membros do corpo se vão formando à medida que se junta pecado sobre pecado e aumenta cada dia. A mãe se incha com o aumento dos pecados. Quer dar à luz, mas não pode, porque sua natureza se consumiu pelo pecado e se cansou da vida. Ela teria preferido continuar pecando, mas não pode, e Deus não o permite. Então, o medo se faz presente porque ela não pode realizar seu desejo. A força e a alegria acabam e ela se vê rodeada de preocupações e pesares. Então, seu ventre arrebenta e ela perde a esperança de fazer o bem. Morre enquanto blasfema e renega a justiça divina. E assim é conduzida pelo Pai, o demônio, até o sepulcro do inferno, onde ela permanece enterrada para sempre com a podridão de seu pecado e com o filho de seu depravado deleite. Vês assim como um pecado pequeno de início chega a aumentar e crescer até a condenação.